queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia, sexta-feira, último dia da semana. Eu tenho certeza que a semana foi abençoadíssima, né? Porque Deus, Ele é um Deus de bênção, e quando nós temos uma aliança com Ele, nós podemos descansar e saber que Ele cuida de todas as coisas e que nos dá todo o aporte que precisamos para viver uma vida abençoada. Amém, queridos? Amados, por falar em bênçãos, né? Todos nós desejamos, né, ser abençoados, não é verdade? Eu tive a oportunidade de ver nesses dias um pequeno videozinho, né? Na verdade, uma peça em que havia assim uma espécie de lojas de bênçãos, né? E ali entrou uma jovem e achando a loja muito bonita, bem arrumadinha, ela perguntou à balconista quais eram as mercadorias que eram vendidas ali. E a balconista respondeu: olha, nenhuma, né? Porque tudo aqui é dado de graça e nós não cobramos isso, né? Aí a jovem ficou espantada e perguntou: então eu quero ver o que você tem, né? Imediatamente a balconista começou a mostrar a ela os vidrinhos, as coisas que tinham ali, e respondeu que tinha como assim para dar como oferta fé, amor, salvação, paciência, perdão, acolhimento, paz, saúde, né? Entre tantas outras. E a jovem disse surpresa: então eu quero tudo, né? Eu vou querer levar tudo. Aí imediatamente a balconista começou a pegar uns vidrinhos e despachar o pedido e entregou à jovem assim um envelope pequeno, muito bonitinho, né? E a jovem pegou aquele envelope e mais uma vez, surpresa, ela disse: mas tantas coisas que eu pedi a você, que você disse que tinha aí, e deu tudo nesse envelopinho, né? A balconista sorriu e disse: é porque tudo que tem aqui é distribuído de graça, mas são sementes que você deve plantar para colher. Assim são as bênçãos de Deus, irmãos. Quando recebemos a graça de Deus, né? Assim como aquela jovem que entrou na loja de bênçãos, Deus nos derrama sementes de paz, de amor, de perdão, dons espirituais e nos dá todo o apoio e capacitação para que essas sementes sejam plantadas, regadas por nós e deem frutos, né? Então tudo depende muito de quem as recebe, né? E lendo aqui, eu estava aqui nessa manhã, na minha devocional, e lendo aqui a carta de Paulo aos Efésios, ele afirma, né, de início, né, mais ou menos assim: bendito, bem-aventurado, ou melhor, bendito Deus, né, e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esses lugares espirituais é a lojinha. Então, meditando nessa afirmação de Paulo e vendo o contexto dessa carta, veio à minha mente um discernimento que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã, né? Quando Paulo escreve aos Efésios, ele traz uma verdade que antes era guardada em segredo, mas que agora Deus quer que a sua igreja entenda, né? Esse mistério de Deus revelado, mistério revelado, né? E esse mistério é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Que no tempo de Deus veio, né? Na plenitude dos tempos, veio e cumpriu as profecias, né? Do Antigo Testamento, e a maneira maravilhosa como o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham juntos para nos dar na nossa vida todas as bênçãos que nós precisamos, né? Olha, nós sabemos, estamos vivendo um tempo especial em que a igreja tem um grito assim, um clamor no coração
Maranata significa vem, Senhor Jesus. Nós sabemos que para estarmos prontos para esse grande dia, nós precisamos viver produtivamente, né, com excelência, o reino de Deus aqui e agora. Né? A eternidade começa agora. Né? E só quem tem o Espírito Santo é que vai poder descobrir e viver esse mistério, né, de forma excelente. Eu creio que hoje o Senhor quer nos levar a um momento de gratidão, né, para entender e agradecer tudo que temos recebido do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São bênçãos, né, que mantêm a nossa salvação viva e os nossos olhos fixos na eternidade. Né? Nossa salvação é uma obra conjunta da Trindade, na qual cada um, né, tem um papel especial para que nós tenhamos vida e esperança. Né? Primeiro, as bênçãos do Pai. E toda a nossa gratidão, queridos, deve começar em reconhecer isso. Ele é a fonte de toda a bênção espiritual que nós temos. Veja uma coisa, né? Ele nos abençoou, ele nos escolheu antes do mundo, antes da fundação do mundo, antes de tudo ser criado. Deus já nos escolheu no Senhor Jesus, né? Não porque éramos bons, mas por seu amor, por sua graça, né? Nós fomos escolhidos para um propósito grande. Que propósito é esse? Sermos santos e sem culpa, né? Vivermos diante dele. Depois ele nos fez seus filhos, né? Não tínhamos direito de ser filhos, éramos estranhos, mas o Pai nos acolheu para sermos seus filhos através de quê? Através do Senhor Jesus Cristo. E nos deu um nome, uma família, uma herança que nós não merecíamos, não é verdade? Né? O amor que nos escolhe, que nos adota como filhos desde a eternidade, né? Começou no coração do Pai. Você e eu fomos escolhidos, adotados pelo próprio Deus. Né? Nossa vida, amados, não é um acidente. O Pai nos amou e planejou tudo para nós, um destino eterno, destino bem-aventurado. Né? E na continuidade, né, a bênção do Filho, né, que veio expressar o amor que resgata. Paulo ele registra em que nele nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Né? Então nós devemos adorar ao Senhor Jesus, o Filho de Deus. Ele é o centro de tudo, ele é por meio dele, né, que recebemos bênçãos incríveis. Né? Ele nos libertou com seu sangue, nos resgatou da escravidão, do pecado e da morte, com seu próprio sangue, com sua própria vida. Ele pagou o preço que nunca poderíamos pagar. Né? Ele nos perdoou dos nossos pecados, não com um perdão pequeno, né? Não com um perdão simples, mas com um perdão completo, segundo as riquezas da graça de Deus. Né? Ele não apenas nos perdoa, mas nos apaga as nossas ofensas e ele nos mostrou o mistério de Deus, né? O plano de Deus que estava no coração de Deus. Então, Paulo diz que o Senhor Jesus nos abriu o entendimento para o mistério da vontade de Deus. Né? Hoje nós podemos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele nos permitiu conhecê-lo como Deus, né? Que se revela, que nos convidou a fazer parte da sua grande obra. Então, viver com ele é viver uma vida de abundância, né? Como está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 10. O sacrifício que liberta, perdoa, mostra a vontade de Deus. E o Senhor Jesus, ele nos libertou para isso, né? Nos perdoou e nos deu uma vida abundante de graça. Né? Não há mais motivo para culpa. Então, queridos, que nós recebamos o perdão total, né? E deixemos que ele mostre seu propósito para a nossa vida. Sua graça é maior que qualquer erro. Né? Na sequência, nós temos agora as bênçãos do Espírito Santo, né?
E Paulo, mais uma vez, afirma que nele, né, quando nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação e cremos, né, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Que coisa maravilhosa, né? Por isso nós temos motivos para glorificar o Espírito Santo, para buscá-lo sempre, né? Ele é a terceira pessoa da Trindade e a sua obra é importante para a nossa segurança. Selados, né? Que é esse selo da promessa? Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós somos selados com o Espírito Santo. Esse selo é uma marca, uma garantia de que nós pertencemos a Deus e que estamos guardados para Ele. É o óleo das lamparinas, né, das virgens sábias, lá de Mateus 25, né? Esse selo é a garantia da herança, é como um adiantamento de que Deus nos dá, né? Nos assegurando que a esperança completa, o reino, a eternidade virá, né? Então, enquanto o Espírito Santo estiver em nós seremos guardados para o louvor da glória de Deus. E tem mais, queridos. Ele gera fé, ele continua gerando fé no nosso coração. É ele que gera fé em nós e sem fé, nós sabemos, é impossível agradar a Deus ou chegar a Ele, né? A fé que temos no Senhor Jesus é um presente dele, é uma graça, né? O sinal do Espírito Santo é a marca da garantia, é a força que nos prepara para a eternidade. Amém, queridos? Então não duvide, você tem a marca, você tem o selo da garantia, o Espírito Santo é a prova viva de que você é de Deus, né? E que ele virá te buscar. Viva cheios do Espírito Santo, né? Prepare-se com o óleo da fé, porque ele é a sua certeza da herança eterna. Toda honra seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu desejo a você que você entre nessa lojinha de Deus e receba todas as sementes, né? Porque Ele já nos deu toda sorte de bênçãos, de sementes, de bênçãos em Cristo Jesus. Amém? Um beijo no teu coração, que você tenha um final de semana abençoado, né? Em que todas essas sementes possam germinar na sua vida e dar frutos, né? Para a glória de Deus e para a alegria do nosso coração. Amém? Fica com Deus, até a próxima. Olha, dê um like nessa mensagem, compartilhe ela com alguém, inscreva-se nesse canal, né? Isso é muito importante. Amém, queridos? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.